Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado ao sistema nervoso central. Na aula passada, nós já falamos que o sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e medula espinal. Na aula passada, nós tratamos tudo sobre o encéfalo e nessa nós vamos falar sobre a medula espinal e algumas outras estruturas que fazem parte desse sistema nervoso central. A medula espinal ela é uma estrutura do sistema nervoso, como já bem falei, e ela está localizada no interior do canal vertebral. Lembrem-se, todo o sistema nervoso central ele é protegido por estruturas ósseas, sendo o encéfalo protegido pelos ossos do crânio e a medula, bem aqui, protegida pelas vértebras que unidas formam a coluna vertebral. Tá? E ela se estende desde o nível do forame magno até o nível das vértebras L1 e L2. Essa imagem que eu trouxe para vocês visualizarem novamente, o forame magno, que é essa abertura aqui no osso occipital, que é um osso que faz parte dos ossos do crânio. Tá? Então, a partir do momento em que a medula atravessa esse forame aqui, ele vai estar localizado internamente no canal vertebral, que é o canal que está localizado dentro da coluna vertebral, certo? E a sua anatomia, ela vai refletir a sua função, tá? Qual é a função da medula espinal? Conduzir os impulsos nervosos, as mensagens que estão sendo geradas aqui no encéfalo, em direção a todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, tá? Além de viabilizar os arcos reflexos, né? As sensações periféricas, né? Que vão ser direcionadas em direção aqui à medula e posteriormente segue para o encéfalo. Tá? E assim como a coluna vertebral, a medula espinal ela é dividida em segmentos. Nós vamos falar especificamente sobre as divisões da coluna vertebral, quando formos falar de ossos, mas já adiantando aqui, ela possui algumas divisões. E as mesmas divisões da coluna vertebral são as divisões da medula espinal e recebem o mesmo nome. Tá? E esses segmentos são segmento cervical, torácico, lombar e sacral. E cada segmento da medula ela vai emitir pares de nervos espinais que saem do canal vertebral através dos forames intervertebrais. Nessa imagem aqui nós conseguimos ver isso claramente. As divisões da medula em medula cervical, torácica, lombar e sacral. E a partir dessas divisões, saem pares de nervos, um para cada lado esquerdo, lado direito, saem esses pares de nervos que vão em direção a regiões específicas para inervar essas regiões. Olha só, daqui da altura da medula cervical vão inervar algumas regiões, a torácica, bem como a lombar e a sacral também. A porção terminal da medula espinal possui esse formato aqui de cone. Tá? Devido a esse formato aqui de cone, recebeu o nome de cone medular. Então, essa porçãozinha final aqui da medula espinal tem um nome específico que nós chamamos de cone medular. A partir do cone medular, seguindo aqui a minha seta, sai um fino cordão de tecido conjuntivo que vai se estender desde aqui da extremidade do cone medular até o nível da primeira vértebra coxígea. Mais ou menos por aqui. Tá? Então, tem esse filamentozinho de tecido conjuntivo saindo e vai se fixar aqui a nível da primeira vértebra coxígea. Qual a função desse filamento que está saindo aqui? A função desse filamento é ancorar, fixar a medula espinal na coluna vertebral. E o nome desse filamento é filamento terminal, certo? Agora, uma visualização anatômica externa dessa medula a partir de um corte transversal. Olha só. Tá aqui a minha medula, aí eu fiz um corte nessa direção, um corte transversal ou horizontal. Agora eu vou ter uma visualização de cima para baixo dessa medula. Tá aqui, um pedacinho da medula, uma visualização de cima para baixo.
E o que eu enxergo aqui de acordo com a estrutura externa? Primeiro eu enxergo duas depressões, uma anterior e uma posterior. Tá? Essa anterior ela é bem mais profunda e significativa, por isso que recebe o nome de fissura. E aí eu vou chamá-la de fissura mediana anterior. Fissura porque é uma depressão mais profunda, mediana porque passa bem no meio da linha mediana e anterior porque está na frente da medula espinhal, tá? Então, fissura mediana anterior. E lá atrás não é uma fissura, essa depressão ela é mais rasa, então eu vou chamá-la de sulco. E como está na parte de trás da medula, eu vou chamá-la de posterior. Então, sulco mediano posterior. Saindo aqui, ó, os pares de nervos, sai uma raiz na frente e uma raiz atrás e vão se juntar aqui para formar um nervo que vai sair pelo forame intervertebral em direção às partes do corpo, tá? E aí eu tenho uma raiz anterior e uma raiz posterior. E aí elas vão se unir aqui para formar um nervo que vai passar pelo canal intervertebral, tá? E aí, eu trouxe essa imagem aqui ao lado, para compararmos. E quando nós falamos lá na aula passada sobre o cérebro, eu mostrei para vocês o córtex cerebral e a substância branca que está mais internamente. E substância branca composta por feixes de neurônios. E o córtex formado por corpos de neurônios, tá? Então, o córtex, vejam que ele está mais na periferia. A substância cinzenta está bem na periferia, composta por corpos de neurônio, e a substância branca internamente. Quando passamos para a medula, essa posição é invertida. A substância cinzenta ela vai ficar internamente e a substância branca vai ficar mais na periferia, mais externamente. Olha só. Tá? Então, está aqui a substância branca, feixes de axônios, e aqui a substância cinzenta formada por corpos de neurônio. Percebam que essa organização aqui da substância cinzenta nos dá uma aparência de borboleta. Não parece uma borboletinha? Olha aqui as asas de borboleta. E é assim mesmo que ela é chamada quando nós falamos da anatomia interna, da estrutura interna dessa medula, tá? As asas de borboleta, que é aqui, ó, a formação da substância cinzenta. E aí essas asas de borboleta ela vai ter algumas divisões, tá? Que nós vamos chamar de cornos. O que são esses cornos? O corno é essa porçãozinha aqui mais da frente, ó. Aqui é um corno, aqui é outro corno, aqui é um corno, aqui é outro corno, tá? Esses cornos que estão aqui na frente são chamados de corno anterior. Corno anterior. E os que estão na parte de trás da medula, mas posteriormente são chamados de corno posterior. Corno posterior, tá? Então, tá aqui a asa da borboleta, o corno anterior, corno posterior e corno posterior. E nesses cornos estão os corpos de neurônios motores, aqui nos cornos anteriores, sendo mais específico. Ó. No corno anterior, nós temos a presença de corpos de neurônios motores, tá? Então, quando a mensagem chega aqui na medula de executar alguma contração muscular, digamos assim, essa mensagem vai ser derivada a partir aqui desse corno anterior, pois é nele que estão presentes os neurônios motores, os corpos dos neurônios motores, tá? Já aqui no corno posteriormente, estão presentes fibras aferentes, tá? Estão presentes as mensagens que vão ser recebidas, os neurônios sensitivos, tá? Corpos de neurônios sensitivos. Daí nós já passamos para falar sobre as meninges. O que são as meninges? As meninges, elas são membranas, também de tecido conjuntivo, que vão servir para revestir e proteger o sistema nervoso central. Então, olha só, elas são uns conjuntos de 3 estruturas membranosas que envolvem o encéfalo e a medula espinal, separando-as das outras estruturas ósseas circundantes, tá?
Então, olha só. Eu falei anteriormente para vocês que o sistema nervoso central ele é protegido por estruturas ósseas, ossos do crânio e ossos da coluna vertebral. Esse sistema nervoso central ele não pode ficar em contato direto com os ossos. Imaginem aí o quanto frágil eles estariam, quanto fragilizados eles estariam se estivessem em contato diretamente com essas estruturas ósseas. Então, isso não acontece. Para isso, existem as meninges, que vão estar aí protegendo, recobrindo esse sistema nervoso central para protegê-los de danos, tá bem? Olha só, função: sustentar o peso do encéfalo lá na cavidade craniana, sustentar o peso do encéfalo para que ele não fique em contato com as estruturas ósseas e possa ocasionar danos, bem como amortecer impactos em todo o sistema nervoso central. Imaginem só, qualquer pancadinha que a gente levasse assim na cabeça, né, já atingisse diretamente o encéfalo. Poderia ocasionar sérios danos. Mas isso não acontece graças às meninges que vão estar protegendo esse sistema nervoso central aqui. E essas meninges, elas são divididas em três: dura mater, aracnoide e pia mater. Da região mais externa para interna. Dura mater mais externamente, aracnoide no meio e a pia mater mais internamente. A camada mais externa, olha só, dura mater, ela também pode ser conhecida como pachymeninge. Vocês podem ler por aí pachymeninge se relacionando a dura mater. Ela é uma meninge mais vascularizada, ela possui uma certa vascularização e ela é dividida em lâminas interna e externa. A lâmina mais externa da dura mater, ela vai estar em contato direto com o osso, os ossos do crânio, né? Tanto que ela é conhecida como a lâmina periosteal, que é a lâmina que vai estar bem em contato com o osso, quase semelhante ao periósteo que protege o osso, tá? Então, ela possui essa lâmina mais externa, que vai estar em contato direto com o osso, e uma mais interna, que é conhecida como meninge. Por quê? Porque vai estar em contato com a próxima meninge, que é a aracnoide. A camada média aracnoide, essa daqui, ela recebe esse nome, vou já mostrar outras imagens para vocês, porque ela se assemelha a teias de aranha, por isso que denominaram de aracnoide, tá? E é nessa camada aqui, por baixo dessa camada aqui, que vai estar circulando o líquor. Lembram-se do líquor que é produzido lá nos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo? Tá, esse líquido ele vai circular por todo o sistema nervoso central, por entre a aracnoide, né, servindo para quê? Para auxiliar no amortecimento desses impactos. E a camada mais interna é a pia mater. Ela é bem fina e delicada, extremamente vascularizada e está bem ligada ao encéfalo, intimamente ligada ao encéfalo. Quase não dá para diferenciar entre os dois. A aracnoide e pia mater juntas também podem ser chamadas de leptomeninges. Isso devido à sua estrutura embriológica e células incomuns que elas duas possuem, tá? Então, a dura mater sozinha pode ser conhecida como pachymeninge e a aracnoide e pia mater juntas podem ser conhecidas como leptomeninges. Olha só aqui nessa imagem para a gente esclarecer melhor. Imaginem aqui, ó, como se fosse uma parte da nossa cabeça. Aí nós temos a pele. A partir daqui vão ter os folículos pilosos, nossos cabelos saindo aqui, tá? Então tem aqui a pele. Em seguida, o periósteo, que é o crescido conjuntivo que protege o osso, que eu acabei de falar para vocês. Ele está externamente, pode ter internamente também aqui nesse caso, né? Mas está aqui, ó, protegendo o osso. Aí tem o osso do crânio. Aí logo em seguida, logo abaixo, ó, a dura mater, que possui duas lâminas. A lâmina periosteal, que é a que vai estar em contato com o osso, por isso que ela é chamada de periosteal. E a meninge, que vai estar em contato com a próxima meninge, que é a aracnoide. Aí depois vem a pia mater e logo abaixo o córtex cerebral.
Olha aqui, dura mater. A aracnoide, como eu falei para vocês, ela é conhecida assim porque a sua anatomia, ela se assemelha a teias de aranha, ó, como se fosse cheio de teias de aranhas, por isso denominaram de aracnoide. E logo abaixo, já intimamente ligado ao córtex cerebral, está a pia mater. Entre essas meninges, pessoal, nós temos espaços. E esses espaços nós chamamos de espaços meníngeos. Existem 3 espaços importantes, de fora para dentro. O espaço epidural, o subdural e o subaracnoide, tá? 3 espaços importantes: epidural, subdural e subaracnoide. Olha só, coloquei aqui, ó, epidural e subdural virtuais. Por que que esses espaços eles são considerados virtuais? Porque eles são chamados de espaço, mas na verdade eles não são espaço, eles nem existem, tá? Por exemplo, deixa eu trazer aqui, ó. Quando eu falo aqui, ó, entre uma meninge e outra, vocês estão vendo algum espaço aqui? Não tem. Então, por isso que nós falamos que ele é virtual. Mas essas meninges, elas não estão intimamente ligadas, coladas uma na outra. E quando há algum impacto bem forte aqui na cabeça, um trauma grande, esse pode gerar uma inflamação aqui entre uma meninge e outra, e aí nós conseguimos ver o aparecimento desse espaço, certo? Já o espaço subaracnoide não, ele é verdadeiro, ele existe, ó. Realmente tem um espaço grande aqui entre as meninges, tá? E aqui circula o líquor. Tá, voltando. Epidural, subdural e subaracnoide. O espaço epidural, ele se localiza entre os ossos do crânio e a camada externa da dura mater. Vamos decorando aí, que daqui a pouco eu vou esclarecendo as imagens. Enquanto o espaço subdural encontra-se entre a camada interna da dura mater e a aracnoide. E o espaço subaracnoide está localizado entre a aracnoide e a pia mater. E é o espaço onde vai estar circulando o líquor, tá? Assim como artérias e veias cerebrais. E existe um quarto espaço que vocês, lendo nos livros aí, dificilmente vocês vão encontrar, talvez em livros mais atualizados. Mas alguns autores dizem que existe um quarto espaço, que é o espaço subpial, que está entre a pia mater e o córtex cerebral propriamente dito. Vamos aqui para a imagem. Essa aqui é a imagem das meninges e dos espaços todos juntos. Vou deixar sempre ela aqui do ladinho para vocês poderem irem comparando. E aqui ao lado a gente vai passar de uma por uma, tá? Então, nessa primeira imagem aqui, em verde está destacada a dura mater, tá? Aqui, ó, em verde está destacada a meninge dura mater. Olha só, bem aqui nós conseguimos ver a divisão das duas lâminas, ó. A lâmina externa ou periosteal e a meninge, que vai estar em contato com a próxima meninge, tá? E aí, na próxima imagem, nós conseguimos ver o espaço epidural. Na próxima imagem, nós conseguimos ver a meninge subaracnoide. Em comparação com essa daqui, tá aqui a meninge subaracnoide. Abaixo dela, olha aqui, ó, o espaço subaracnoide, que é onde vai estar circulando o líquor. Bem abaixo da aracnoide, a meninge pia mater, que está bem em contato com o córtex cerebral. Olha só, intimamente ligado ao córtex cerebral. O espaço subpial, que alguns autores dizem que pode existir, está logo aqui abaixo, ó, entre a pia mater e o córtex. Seria esse espaçozinho aqui, ó. Tá? Quando saudáveis, estão aqui a meninge dura mater, a aracnoide e a pia mater. No entanto, quando ocorre algum processo inflamatório, né, nós chamamos de meningite. Meningites são inflamações das meninges. Podem ser ocasionadas por vários fatores, devido à presença de vírus, bactérias, alguns outros parasitas. E o que pode ocasionar? Claro que, óbvio, evidente, está fugindo do normal, vai ocasionar problemas
né? Pode ocasionar dores de cabeça, rigidez na nuca, confusão mental. Devido ao agravamento, pode afetar o cérebro em si e pode levar até mesmo à morte. É bem perigoso, tá? Então, meningites são inflamações das meninges. Essas meninges, pessoal, que estão lá no córtex, no crânio, né, que eu mostrei aqui para vocês, exemplificando no crânio, elas também vão se estender e proteger a medula espinal, tá? Ela protege todo o sistema nervoso central. E aí, quando elas se estendem aqui pela medula, são chamadas de meninges da medula, obviamente. Ou meninges espinais, que vão revestir a medula espinal ou medula espinhal, tá? Tanto faz. Entretanto, as meninges cranianas e espinais são contínuas entre si e são formadas pelas mesmas 3 camadas. Possui a dura mater, possui a aracnoide e possui a pia mater. A dura mater está identificada aqui em verde e ela se difere lá do encéfalo porque ela só contém... A única diferença da dura mater do encéfalo é porque ela contém uma única camada. A camada meningea, aquela camada periosteal, não existe, tá? Então, desce aqui para a medula somente a camada meningea. E está aqui a dura mater. Logo abaixo, a aracnoide, que é contínua com aquela que está lá no encéfalo, lá dentro do crânio. E intimamente ligada aqui à medula tem a pia mater espinal. Resuminho sobre elas. E nós seguimos para um assunto um pouco importante que eu achei, pouco não, muito importante, por isso achei necessário trazer aqui para vocês, tá? Falamos aí da medula, meninges, e vamos voltar aqui novamente para o encéfalo para retratar, né, tratar, aliás, sobre algumas áreas importantes, tá? São as áreas de Brodmann. O que são essas áreas de Brodmann? São áreas específicas que estão presentes lá no córtex, tá? Do cérebro. E essas áreas, pessoal, elas são responsáveis por algumas... como que eu posso falar? Por algumas funções específicas, tá? Essas áreas, certas áreas que eu vou mostrar para vocês, elas possuem funções específicas. E ela é chamada assim porque ela foi um estudo realizado pelo Corbinian Brodmann, que foi o pioneiro nesse estudo. Tá? Ele realizou uns estudos nesses mapeamentos das áreas do córtex do cérebro e fez algumas anotações relacionando que algumas áreas do córtex especificamente estão relacionadas com algumas funções específicas, tá? E aí esse mapeamento ele foi feito lá por volta da década... Não, foi por volta da década de 40? Não lembro, não vou falar porque eu não lembro, tá? E aí esse mapeamento ele foi feito de acordo com a citoarquitetura do cérebro, levando em consideração a histologia e a organização aqui dessas regiões do córtex. E de acordo com Brodmann, existem 52 áreas de funções corticais. 52 áreas que estão espalhadas aqui por todo o córtex do cérebro, olha só. 52 áreas que estão espalhadas aqui pela região do córtex do cérebro, que possuem funções específicas, onde vai sair alguma demanda daqui em direção a vários órgãos e tecidos do nosso corpo para executar ou ter alguma sensação que vai ser enviada pelo sistema nervoso. Tá? E esse estudo de Brodmann, ele foi feito de acordo com os lobos. Essas 52 áreas, elas foram divididas de acordo com os lobos. Já vou mostrar para vocês. Mas, o que nós temos de levar em consideração antes de falarmos dessas áreas aqui de Brodmann? De que já até falei anteriormente para vocês, nada no sistema nervoso central funciona independentemente, tá? Eu estou falando aqui que essa área 4 é uma determinada função motora de movimento, tá? Essa área 4, ela pode ter uma maior atividade, né, nessa função cortical aqui.
mas várias outras áreas aqui podem estar atuando em conjunto para executar determinado movimento, tá? Então, nada funciona independentemente. Só a área 4 é responsável por eu movimentar a minha mão, só a área 22 é responsável por eu ouvir algo e conseguir processar o que estou ouvindo. Não é. Todo o sistema nervoso central está intimamente ligado, tá? E funcionando em conjunto. Essas áreas apenas têm algumas regiões corticais que possuem algumas funções mais ativas do que outras. Algumas falhas no estudo de Brodmann é que ele não levou em consideração a individualidade de cada indivíduo, né? Que nós podemos ter dobras aqui no córtex diferente, eu posso ter uma maior quantidade de giros do que outra pessoa tem menos giros ou mais, tanto faz, tá? Então, ele não levou em consideração que o formato do cérebro, ele não é do cérebro, essas formações dos giros não vai ser o mesmo em todo indivíduo, a localização e o tamanho das áreas, tá? Então, essas falhas, elas podem acontecer. O que eu vou trazer aqui para vocês é o que ele encontrou, é que os estudiosos levam em consideração, mas temos que ter atenção de que não é exatamente igual para todo mundo, tá? Nós falamos sobre os lobos nas aulas passadas, na aula passada, aliás, e aí eu vou só relembrar aqui para vocês, né? Vou deixar sempre a imagem aqui mostrando para vocês se localizarem. E vamos falar das áreas que estão em cada lobo. As principais, aliás. Impossível a gente trazer aqui as 52 áreas, também não é necessário aqui pra gente, tá? Mas eu vou trazer as principais e as mais importantes. Aqui, começando pelo lobo frontal, né? Que tem a função de controle de movimentos voluntários, atenção, memória de curto prazo, motivação e planejamento. Então, todas essas áreas de Brodmann identificadas aqui no lobo frontal vão estar executando alguma dessas funções corticais aqui, de movimentos voluntários, relacionada à atenção, memória, planejamento, tá bem? Tá. Começando aqui pela área 4 de Brodmann, ele considera que essa área que está dividida em verde aqui. Aqui é uma visão lateral do encéfalo, aqui é uma visão medial, tá? Cortei aqui esse encéfalo no meio, estou vendo aqui por dentro, na área medial. Tá? E aí tem-se essa área 4, que é chamada também de córtex motor primário. Está localizado no giro pré-central, que nós falamos na aula anterior, se lembrem do giro pré-central, ele está localizado aqui no giro pré-central. E qual é a função dessa área 4? Coordenar movimentos voluntários, tá? Por exemplo, estou agora aqui nesse momento levantando o meu braço direito. Quem está comandando esse movimento aqui, que eu estou ordenando que levante o meu braço direito, é essa área 4 aqui de Brodmann. Aqui ainda na área 4, pessoal, olha só, ainda aqui nessa área 4, no giro pré-central, teve um outro estudioso que analisou os movimentos, né, todas essas sensações aqui que ocorrem aqui nessa área 4, e ele fez uma representação artística para nos explicar sobre isso e para que a gente pudesse melhor entender, tá? Segundo Wilder Penfield, que realmente foi na década de 40 que ele realizou esse estudo, estava confundindo lá com outro estudo. Wilder Penfield, na década de 40, ele realizou esse estudo aqui e identificou que nessa área 4 aqui, no giro pré-central, em outras áreas estendendo aqui, em outras regiões aqui do córtex do giro pré-central. A área 4 é mais para cá, mas todo o giro pré-central, especificamente, ele identificou como a área motora, tá? Já falei isso para vocês, tá? Então, se a área motora é a área que vai comandar os movimentos. E ele identificou que nessa área aqui, pessoal, ela é uma área, como que eu posso falar para vocês? Que representa uma quantidade do córtex cerebral que está associada aos movimentos, certo? Isso nós já concordamos. E aí, ele explicou para nós que o que o cérebro entende
como realizar movimentos aqui nesse giro pré-central, não é o que condiz com nós como organismo como um todo. O cérebro entende, algumas áreas desse córtex entende que algumas partes do nosso organismo devem ter uma demanda maior, tá? Sendo assim, ele fez essa representação artística desse indivíduozinho aqui, que ele chamou de homúnculo de Penfield. Homúnculo, um homem pequeno, né? De Penfield. E o nosso cérebro entende como se nosso corpo fosse assim, umas mãos grandes, uma boca e uma língua grande, uns braços pequenos e finos, pernas finas, um tronco menor, tá? O nosso corpo entende como se fosse assim. Por quê? Porque aqui na região cortical, o que representa os movimentos das mãos, por exemplo, é uma área grande, tá? Por quê? Porque nós precisamos executar muitos movimentos com as mãos, nós precisamos ter uma maior sensibilidade com a mão. Então, algumas áreas aqui do córtex entendem como se nossas mãos fossem gigantes. Já o nosso braço, que executa um pouco o movimento, braço, antebraço aqui, né? Basicamente só flexão, extensão, tá? Eles não necessitam de muita demanda da córtex, de áreas aqui do córtex. Então, essa área que comanda esses movimentos aqui dessa região são áreas menores, bem pequenininhas, tá? A boca, língua, né, que nós fazemos vários movimentos para executar a fala, comer, mastigar, enfim. O cérebro entende como se fosse grande. Nós temos uma grande região cortical aqui para atuar nesses movimentos, tá? Então, é por isso que foi o Wilder Penfield, na década de 40, definiu artisticamente como se aqui no giro pré-central, próximo aqui, também pegando a área 4, o nosso cérebro entendesse o nosso organismo como sendo um homúnculo, tá? Boca e olhos e mãos são bem maiores no homúnculo. Nosso cérebro entende dessa forma. Por quê? Porque é uma maior especificidade, né? Aqui nós temos maiores receptores e presença de nervos motores para executar funções específicas dessas áreas aqui. Ainda no lobo frontal, nós temos a área 6, que ela é responsável por planejar os movimentos voluntários. Olha só. Olha, eu vou voltar aqui para vocês verem a área 4. Olha só aqui a área 4. A área 6 é essa que está bem aqui à frente, ó. A área 4 faz o quê? Coordena movimentos voluntários. A área 6, que está aqui na frente, ela planeja os movimentos voluntários, tá? Ou seja, eu planejo o meu movimento voluntário aqui e a área 4 vai lá e executa esse movimento, certo? Eu planejo que eu vou levantar o meu braço direito aqui nessa área 6. A minha área 4 vai lá e executa essa movimentação de levantar o braço direito. A área 8, logo aqui na frente da área 6, é responsável pelo movimento ocular, tá? Eu girar aqui os meus olhos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Quem está executando essa função motora aqui é a área 8. A área 9, que está aqui logo abaixo, ela serve para planejamento motor, organização, regulação, sustentação da atenção e memória de trabalho temporária a tarefas complexas, tá? Daí nós já passamos... Não, ainda é o lombo frontal, desculpa. Nós temos a área 10, essa bem aqui na frente, que tem uma função de recuperação da memória e tomada de decisões, tá? Então, quando eu estou aqui nesse momento tentando lembrar alguma informação, quem está ativo é a área 10. E se eu tiver que tomar alguma decisão, por exemplo, o que eu vou fazer aqui quando eu terminar de gravar essa aula, né? Quem vai estar ativo são os corpos de neurônios aqui nessa região cortical da área 10. Ainda aqui no lobo frontal, nós temos duas áreas juntas, que é a área 44 e 45, que juntas elas formam a área de Broca. Broca é esse cara aqui que estudou essa porçãozinha e denominou como sempre de Broca, né? Eles gostam desses epônimos. Então, tá aqui a área 44 e 45 é a área de Broca.
Por que que é importante, isso aqui é bem importante que vocês saibam, tá? Até para quando vocês estiverem trabalhando, já atuando na função de vocês, tá? A área de Broca, ela é muito importante, por quê? Porque ela é responsável pela produção da fala, compreensão da linguagem e gestos relacionados à fala. Se eu estou aqui agora falando, compreendendo a linguagem e transformando aqui em palavras para que vocês possam me ouvir corretamente, é porque a minha área de Broca está funcionando ok, tá bem? No entanto, por que é importante que a gente fale sobre ela? Porque vários traumas podem acontecer nessa área, devido a acidente vascular cerebral, ou mesmo traumatismo craniano, tumores aqui próximos, encefalite, né? Infecções que possam ocasionar algum dano nessa área de Broca que, consequentemente, vai atingir essa nossa função aqui. Tá? Um indivíduo que sofre alterações aqui nessa área de Broca, consequentemente, ele não vai conseguir falar direito, não vai conseguir transformar as palavras e executar a fala, tá? Que é o que nós chamamos de afasia de Broca. Tá? São pacientes que podem compreender e conceituar relativamente bem, tá? Esse paciente aqui, ele entende o que você está falando, ouve, compreende, mas não consegue falar. Ele sabe o que ele quer falar, ele consegue dentro da cabeça articular o que quer falar, mas não consegue falar, produzir a fala. Tudo bem? Certo? Então, aqui é o que nós chamamos de afasia de Broca. Tá? E aí, quando vocês estiverem trabalhando, né, terapia, de favor, vocês vão trabalhar em cima da terapia de fala e linguagem, certo? Então, indivíduos que sofrem trauma nessa região aqui afetam a fala. O indivíduo entende, mas não consegue reproduzir, tá? Juntar as palavras e falar. Se vocês já devem ter visto um indivíduo que sofre AVE, né? Vou até corrigir isso aqui, não é acidente vascular cerebral, é encefálico. Então, o novo termo é encefálico. Então, que sofre um acidente vascular encefálico, as consequências daquele indivíduo, né, que ele não consegue mais falar direito, fica falando com dificuldade ou trocando as palavras, né? Então, o AVC possivelmente acometeu essa área aqui de Broca. Passando para o lobo parietal, funções do lobo parietal: integração e processamento de informações sensoriais. Aqui, enquanto o lobo frontal eram motores, aqui no parietal é sensoriais. Principais áreas, nós temos a área 1, 2 e 3, que juntas, que é o lobo parietal, né? A área 1, 2 e 3 juntas estão bem aqui no giro pós-central. Olha aqui o giro pré-central, que estava o homúnculo de Penfield. Aí nós temos o giro pós-central. O que é que nós temos aqui nesse giro pós-central, juntamente nas áreas 1, 2 e 3? Outro homúnculo de Penfield. Mas esse homúnculo de Penfield aqui é o homúnculo sensorial, tá? Então, enquanto esse homúnculo aqui da frente era um homúnculo motor, né, que estava relacionado às funções voluntárias, aqui no homúnculo sensorial, ele tem as funções de sensações, tá bem? É o córtex somatosensorial primário. Ele possui as informações sensoriais, né, de tato, propriocepção, nocicepção, que é a percepção de dor, e também de temperatura. Como que ele entende? Assim como lá no giro pré-central, aqui no pós-central, o homúnculo de Penfield, ele possui as mesmas sensações do homúnculo motor, tá? Ele é como se ele fosse deformado, ó, deformado. As áreas onde as sensações são maiores, onde o córtex entende que precisa de mais espaço para aquelas sensações, ele entende como se nós fôssemos um organismo deformado, mas não. Tá? Lembrando que é só uma representação artística, tá? Então, olha só, a língua é maior, a língua tem mais espaço aqui nesse córtex,
Tá? É como se, um exemplo, como se a língua tomasse todo esse espaço aqui, porque ela tem essa capacidade de sentir maiores sensações, vários tipos de gostos, né? Movimentos, enfim. Né? Então, toma mais espaço. Já a outra área do corpo, como aqui essa região da coxa, onde a sensação ela é mais grosseira, digamos assim, ocupa menos espaço aqui nessas regiões do córtex. A área 7, logo aqui atrás da área 1, do 1, 2 e 3 do giro pós-central, é responsável pela coordenação visual motora. Ou seja, o que é essa coordenação visual motora? É a coordenação que eu tenho de visualizar algo e rapidamente conseguir enviar uma mensagem para ter uma atitude sobre o que eu estou visualizando. Exemplo, um colega está jogando uma caneta em minha direção. Eu estou visualizando e rapidamente eu vou enviar a mensagem para levantar o braço e me defender, ou pegar a caneta, enfim. É a coordenação visual motora, é a capacidade de visualizar algo, ter essa coordenação de visualizar rápido. A área 39, essa daqui, ela é responsável pela geração de sentenças, resolução de problemas matemáticos, cálculos e também capacidade de leitura. Passando para o lobo occipital, que tem a função de processamento de imagens, né? Processamento de informações visuais. Lembrando, até falei lá na aula passada, nossos olhos estão bem aqui na frente, ó, próximo ao lobo frontal, mas quem é responsável pelo processamento das informações visuais é o lobo que está lá atrás, o lobo occipital. Quais áreas importantes nós temos no lobo occipital? A área 17, conhecido também como córtex visual primário, tem a função de processar os estímulos visuais, perceber a intensidade luminosa e definir cores. Então, quando nós visualizamos algo, conseguimos perceber a intensidade luminosa ou diferenciar cores, quem está atuando são as áreas presentes aqui nessa área 17 do córtex cerebral. Em seguida, tem o 18 e 19, ó, aqui o 17, 18 embaixo, 19 em cima, tá? Que é conhecido como córtex visual secundário. Ele possui a função de interpretar a informação visual que foi gerada lá no córtex primário. Tá? Então, o córtex primário vai receber as imagens, intensidade luminosa, diferença de cores, mas quem interpreta e organiza essa imagem são as áreas 18 e 19. Por exemplo, trouxe até essa bonequinha aqui embaixo, ó. Eu consigo visualizar um retângulo, algo redondo, né? Mas se eu não estiver funcionando normalmente aqui as áreas 18 e 19, eu não vou conseguir processar, organizar essa imagem e ver com clareza o que está à minha frente, certo? Por exemplo, aqui a imagem da casinha e da árvore. Esses dois aqui, se eles não estiverem atuando funcionando certinho, eles não vão conseguir processar a imagem e visualizar direitinho. O lobo temporal, o último de todos, tem a função de processamento de estímulos audiovisuais, memórias de longo prazo, curto prazo é o frontal, compreensão de linguagem e percepção do olfato. Principais áreas desse lobo, a área 22, essa daqui, ó, conhecida como a área de Wernicke, tá? Lá naquelas áreas de Broca, que Broca estudou, entendeu que era a capacidade de produzir a fala, a linguagem, que se tiver danos o indivíduo vai ter dificuldades em se comunicar, né? Falamos sobre isso há pouco tempo. Já que nessa área 22, quem estudou foi Wernicke. Claro, denominou de área de Wernicke. Nessa área aqui, pessoal, segundo ele, ocorre a compreensão da linguagem, certo? Aqui, lá na área de Broca, o indivíduo conseguia compreender a linguagem, consegue compreender o que o indivíduo está falando, mas se ele tiver danos, ele não consegue reproduzir, falar. Aqui em Wernicke ele é diferente, ele nem compreende a linguagem, certo?
E aí, alterações clínicas aqui é a conhecido como a afasia de Wernicke. O que que acontece? Se ocorrer uma lesão cerebral aqui, dificuldade de entender o que os outros falam, ou mesmo de perceber o próprio discurso. Troca de palavras, usam termos que não fazem sentido, inventam palavras novas, não conseguem reconhecer símbolos visuais ou auditivos, agitação, nervosismo, ou seja, danos nessa área aqui, conhecido como afasia de Wernicke, o indivíduo não compreende as coisas direito, não compreende o que está acontecendo na cabeça dele. Consequentemente, se não tem compreensão, fala coisa com coisa. Fala coisas aleatórias, tá? Lá na área de Broca, não. O indivíduo compreende, mas ele não consegue falar. Ele sabe o que quer falar, mas fala com dificuldade ou não fala, não consegue juntar as frases, as palavras, tá? Mas ele sabe o que quer falar. Aqui, em danos na área de Wernicke, não. O indivíduo nem sabe o que quer falar e fala coisa com coisa, tá bem? Outra área importante aqui no lobo temporal é a área 27, que é responsável pela percepção do olfato. A área 35 e 36 é responsável pela memória, tá? Então, lembrando que não é isolado, né? Várias partes do córtex cerebral são responsáveis pela memorização. Mas, segundo Brodmann, as áreas 35 e 36 são mais ativas nessa função cortical. 41 e 42 é o córtex auditivo primário, é aqui onde ocorre o processamento das informações auditivas. Lembram-se do lobo temporal, tá bem aqui, bem próximo à orelha, né? Então, obviamente, bem aqui pertinho é onde ocorre o processamento das informações auditivas. A área 43, essa pequenininha aqui, é responsável pela percepção do paladar. Tranquilo, pessoal? Anotem demais dúvidas e a gente tira na próxima aula. E na próxima aula, né, pois o conteúdo do sistema nervoso periférico, nós vamos ter a prática de todo esse conteúdo aqui. Então, estudem para o nosso próximo encontro presencial. Até mais!